Envelhecer é um caminho inevitável da existência e, ao mesmo tempo, um privilégio reservado a poucos. É o corpo que desacelera enquanto a memória floresce em histórias, afetos e silêncios. No entanto, em meio ao ritmo apressado do mundo, muitas pessoas idosas encontram nas casas de repouso não apenas um espaço de cuidado, mas também o desafio de ressignificar a própria vida longe da rotina familiar. Ali, entre gestos de atenção, lembranças vivas e a saudade dos lares que ficaram para trás, revela-se a delicada beleza de um tempo que pede mais do que assistência. Pede dignidade, afeto e presença. Meu nome é Alan Henrique Ribeiro de Souza. Atualmente, já há 2 anos, estou como presidente da Instituição Espírita Nosso Lar, que é uma instituição filantrópica mantenedora de um abrigo de idosos. Desde 1980, nós já temos esse objetivo. São idosos em situação de vulnerabilidade. São aqueles encaminhados pelo Ministério Público, pelo Poder Público como um todo, casos de abusos, de maus tratos, de violações de direitos. E aqui, enquanto instituição filantrópica e reconhecida como de utilidade pública, nós acolhemos esses idosos, assumindo um papel de família e assumindo esse papel civil também. A história da nossa instituição, ela se confunde muito com, ao mesmo tempo, a história de seus fundadores, quando os seus fundadores tinham sempre uma inquietação de fazer algo após a aposentadoria, de fazer algo que movimentasse as forças da alma em benefício de quem necessitava. Pensou-se em crianças, mas pôde observar que desde um certo tempo há alguma política pública para a criança. O que carece é muito deficitário as políticas públicas para a pessoa idosa, especialmente lá atrás. Então, pensando nisso, pensou-se nessa organização, sabendo que inclusive o nosso município, nem o estado como um todo, tem uma instituição de longa permanência para idosos. Nesse sentido, reúne-se um grupo de fundadores e vem com essa ideia de adotar o aspecto social à pessoa idosa. Nós somos uma instituição filosófica doutrinária, adotamos a doutrina espírita como um norteador de nossas vidas e, portanto, essa instituição, esse grupo de amigos e frequentadores é que são mantenedores do abrigo. Se a gente for perceber no CNPJ, a atividade primária é essa e a secundária, instituição de longa permanência para pessoas idosas. Isso nos influencia diretamente, intimamente, porque nós temos na doutrina espírita, já que foi essa pergunta, um grande viés, um grande estandarte, que é fora da caridade não há salvação. Implica dizer que, em que pese as nossas imperfeições, nós precisamos nos movimentar. Assim a sociedade ela passa a progredir, assim a sociedade ela tem um instinto de cooperação e a gente consegue sanar os problemas, são dramas sociais, como esse que são idosos em situação de abandono. Então, essa relação ela está intimamente ligada porque essa é a nossa filosofia de vida. Reconhecemos as nossas tantas imperfeições, o que precisa ainda ser trabalhado, ninguém aqui é santo, mas que a gente precisa fazer algo. Assim nos apregou aquele quem a gente segue, que é o Mestre Jesus. De acordo com os dados do Censo 2022, o Brasil tem aproximadamente 161 mil pessoas idosas vivendo em instituições de longa permanência para idosos ou asilos, o que representa cerca de 0,1% da população idosa do país. O envelhecimento da população brasileira, com um aumento de 57,4% de pessoas idosas entre 2010 e 2022, gera uma demanda crescente por serviços de acolhimento. Segundo dados do IBGE, João Pessoa está entre as capitais do Nordeste que teve o maior crescimento na população. O número de pessoas com mais de 60 anos aumentou em 65% de 2010 até 2022. Atualmente, quase 15% de quem reside em João Pessoa é dessa faixa etária. Ao todo, são 123.614 pessoas idosas na capital e 615.328 na Paraíba.
Os maiores desafios são os desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Quando nós estamos falando de um idoso institucionalizado, nós estamos falando não só na vulnerabilidade social, mas na vulnerabilidade em outros segmentos, em outros sentidos. Por exemplo, não são idosos inteirões, entre aspas, aqueles que são lustros, orientados e independentes. O idoso, quando vem a ser institucionalizado, justamente são idosos que já são muito dependentes para tudo. As atividades elementares, as atividades mais básicas de um dia a dia, como tomar banho, como se alimentar, né? Como se vestir. Então, o desafio é um desafio de cuidar de uma criança, mas uma criança que já tem aí seus 80, seus 90 anos, saber que quem cuida precisa gostar do que faz. Gostando do que faz, aí passa a vida inteira adotando esse trabalho. Na parte médica, nós contamos com a unidade de saúde da família aqui no Castelo Branco, que é vizinho, muro com muro da nossa instituição. E somado a isso, nós temos um grupo de voluntários que frequentam as nossas atividades doutrinárias religiosas, que somam esforços conosco no nosso trabalho. Então, hoje a gente conta na faixa de 7 a 8 profissionais de medicina, a grande maioria clínicos gerais. Mas quando a gente não consegue nem com a unidade de saúde e nem com os voluntários, a gente precisa se mobilizar para poder pagar. São especialidades à medida que há a necessidade do idoso. Para mim é muito bom, porque eu vivo aqui com esse povo todo de respeito. É o nosso lar, mesmo que fosse nossa família mesmo. E eu amo mesmo de coração. Se não fosse o nosso lar, tinha muita gente aí. E se eu pudesse mudar esse Brasil, eu tirava tanta coisa ruim que existe aí. Tanta morte, tanta criança, as pessoas desabrigadas. Então o nosso lar acolhe todo mundo. É a minha solução, é meu coração. E eu faço mais um coraçãozinho assim para o nosso lar. É bom porque já vai fazer 13 anos que eu moro aqui. Vai fazer 13 anos e aqui tudo legal, só se comportar bem. Ter um bom comportamento, junto com as outras idosas. Se não respeitar, viver brigando, às vezes eu desobedeço. Mas depois só vai a gente fazendo tudo certo. Principalmente viver unido. Se não for assim, não serve. Amor, 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 por toda a vida, amor. Amor, 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 como eu te amo, amor. É bom a gente brincar. Quando a gente morrer de repente, tudinho gosta de mim. Ela já sabe, as meninas. Já vai uma vigiar nas carreiras aí. Tá vendo? Todo mundo gosta de mim. Não é só moça, não. É homem e moça que gosta de mim. Tem aqui essa pessoa que é meio que ser meu neto. Ele é muito bom com a gente. Não falta nada. Graças a Deus. Hoje nós temos a capacidade para 30 idosos, 15 homens, 15 mulheres. A vaga está equitativa. E a gente consegue atender idosos que são, conforme dito, oriundos do Poder Público, do Ministério Público. Esse é o perfil. Perfil de idosos em vulnerabilidade, perfil de idosos com baixa renda. Então esse é o perfil de idoso que a gente adota e escolhe trabalhar. Nós temos fontes de renda que são duas na nossa casa. Conforme preconiza o Estatuto da Pessoa Idosa, em seu artigo 35, acho que é isso, diz que 70% a entidade recolhe para manutenção dos gastos com essa pessoa idosa. Então, são idosos de baixa renda, hoje o salário mínimo compreendendo em R$ 1.512, o percentual que a entidade recolhe é R$ 1.062 hoje, um salário mínimo. Atualiza-se a mensalidade a partir de que se atualiza também a política do governo, o salário mínimo. São só idosos de baixa renda.
Primeira fonte de renda de recurso. A segunda fonte de recurso são doações. Doações espontâneas de pessoas físicas, pessoas jurídicas, que se sensibilizam com a nossa atividade e de alguma forma nos entregam alguns recursos para custear todo o nosso prédio. Desde os cuidados mais elementares de cuidar o idoso, fornecer as 5 refeições diárias, mas também a gente busca fazer como que um diferencial, tendo em vista que nós vivemos aqui em coletivo, eles vivem em coletivo, trazer atividades lúdicas, trazer passeios, construir um laço de afetividade com profissionais e voluntários, de modo que venha suplantar aquilo que fora rompido no seu seio familiar, aquilo que fora perdido no tempo, e a gente tenta de alguma forma, até pelo nosso trabalho, para contribuir com o nosso trabalho, a saúde mental do idoso precisa contar muito. Porque se o idoso ele está com sua saúde já fragilizada, nós temos para isso um corpo de psicólogos, de médicos, acaba que acarretando na nossa rotina de cuidados. Ele passa a rejeitar a alimentação, ele passa a não querer tomar os remédios, então a gente precisa ter esses meios e esses recursos para poder trabalhar. Sou uma moça honesta, trabalhava, estudava, fazia comida e sei fazer comida, sei fazer bolo, sei fazer de tudo. Eu nasci, fui na rua, perto do... onde tem a loja, aonde eu nasci. Eu nasci e a minha irmã, quem me criou, a casada, e me botou para estudar e tudo. E estou aqui contando a história. Ainda sou virgem, sou zerada e gosto de fazer amizade com todo mundo. Eu estudava e trabalhava na indústria, fazendo roupa, para o dono da roupa vender nas lojas. Todo mundo se admirava. Menina, Selma é uma menina e sabe fazer. Me sentava na máquina, ligava a máquina e costurava. Todo mundo se admirou mesmo, que tinha a senhora casada lá que não fazia o que eu fazia. Sei fazer comida, sei trabalhar, fazer costura. Tudo isso eu sei. Comprei logo uma máquina para mim, uma máquina assim. A minha história, eu fugi no circo. A lembrança que eu tenho do circo é quando eu era criança, que eu brincava, eu fazia trapézio, fazia tudo no circo. Aí uma família veio, meus padrinhos veio para cá. Eu vim com eles aqui, eu deixei. Aí fui morar com o Samara, uma família que me criou. Aí ela me trouxe para aqui, e é aqui que eu me sinto feliz. Junto com todo mundo aqui, todo mundo respeita. Terminei gostando daqui, aí fui para a casa de uma pessoa que acabou de me criar. Aí como eu não podia ficar sozinha em casa, ela me trouxe para aqui e eu agradeço muito. E agradeço muito vocês da universidade, fazer essa visita de coração. A missão do nosso lar, que é uma tarefa e é uma missão estatutária, inclusive, sempre veio com essa ideia de guarnecer esse público-alvo, de dar amparo a esse público-alvo, dignidade. Nossas dependências, por exemplo, são dependências muito simples, mas falando de idosos que estavam em condição de rua, idosos em situação precária, nós oferecemos um conforto e buscamos melhorar cada vez mais. Nossa perspectiva é que, primeiro, antes de tudo, a grande dificuldade é manter. Então, a gente espera que, antes de qualquer coisa, nós mantenhamos as próximas gerações que presidirão essa casa, possa manter esse trabalho, com a mesma capacidade e ampliando cada vez mais, sabendo que nós temos hoje um público que envelhece, a longevidade, estatisticamente falando, é uma realidade. Então, nós precisamos estar preparados
para atender esse público que não tem família ou que os laços afetivos tenham sido rompidos cada vez mais. Falando da instituição de longa permanência, a gente nunca pode doutriná-los, até porque existe uma liberdade de crença, né? Então, são duas coisas que estão ligadas, mas que não há influência direta em termos de religião. Os idosos que estão aqui, acho que talvez um ou outro se simpatiza com a doutrina espírita. Se divide muito entre igrejas protestantes e igrejas católicas, inclusive recebemos padres e pastores aqui para desempenhar seus trabalhos, tendo e garantindo essa liberdade de crença. Mas, sabendo desse movimento que a doutrina espírita tem como característica, esse movimento de pessoas, essa ação, eles se sentem cada vez mais preenchidos, porque nunca há uma semana que não tenha, por exemplo, a participação de voluntários, de visitações, de atividades, né? Então a gente está sempre desenvolvendo algo, inclusive passeios com eles. Quando a gente carrega o nome Instituição Espírita Nosso Lar, ainda hoje, por incrível que pareça, é muito estigmatizado a muitas pessoas, por essa intolerância religiosa ou pela doutrinação enviesada de alguns, ignorante de alguns, que desconhecem a nossa doutrina, a saber que nós acreditamos num Deus Criador de tudo e de todos, de um Mestre que é Jesus, que é o nosso Cristo, o nosso modelo, o nosso guia, mas acreditamos também na caridade, naquilo que nos movimenta e que nos preenche enquanto ser, enquanto ente da criação. Então, falta muito, talvez, o conhecimento do que seja a doutrina espírita. Por esse motivo, a gente sente, sim, diferenças quando entramos, por exemplo, em ambientes públicos, que nós vamos ser atendidos, que nós vamos demandar algum apoio, alguma ajuda, e de algum modo nós sentimos certa distância conosco. Mas não é isso que irá nos impedir de fazer o nosso trabalho. A sociedade precisa sensibilizar e entender que o idoso, ele não passa a ser o futuro, como se fala muito nos discursos. É o nosso futuro. Na verdade, é o nosso presente, né? Porque se a gente depositar à espera de que um futuro possa acontecer, a gente sabe que o futuro é a construção do presente, né? Então, não vou cuidar somente da minha pessoa quando eu estiver envelhecido, mas eu tenho que cuidar dos idosos que hoje estão existindo e que dependem das nossas forças, as nossas forças físicas, intelectuais, forças de recurso para poder haver a subsistência desse público, que é o público da pessoa idosa. Então a gente precisa pensar no amanhã, mas sobretudo no hoje. Em nome da nossa instituição, nós queremos agradecer ao terceiro período do curso de Direito da UFPB, do turno noturno, pela importante doação que vem registrando aqui nessa tarde de segunda-feira, pela visita, estreitando os laços com essa universidade, em que nos é muito cara todo o seu trabalho, toda a prestação de serviço à Universidade Federal da Paraíba. Nossa gratidão. Muito obrigado. O lençol azul, mas eu não sei o seu nome, não sei de onde vem. Mas toda noite na minha cama, vem me adormecer, menino veneno. Te amo demais, me amarro em você, ando sozinha, lembrando você. Eu te amo demais, eu me amarro em você, ando sozinha, lembrando você. A Universidade da Paraíba é muito boa, que ensina a quem não sabe ler, a quem não sabe escrever, mas a Universidade da Paraíba é um prazer a gente conhecer. Beijo.